Gabigol é mantido afastado e não deve enfrentar o Cuiabá e talvez nem enfrente mais ninguém. Talvez nem entre mais em campo pelo Flamengo. A final da Copa do Brasil pode ter sido o último jogo de Gabigol pelo Flamengo. Além disso, Vene Casagrande agora soltou que um diretor do Flamengo informou que o Corinthians ainda nem procurou o Flamengo para apresentar o novo fiador. E o tempo tá acabando, dia 30 já tá aí. Hugo Souza cada vez mais próximo de voltar ao Flamengo. E também foi anunciada a data para o início das obras do novo estádio do Flamengo. Todos os detalhes logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente tá aqui para falar sobre alguns assuntos. Primeiro, sobre o Gabigol, que tá afastado no Flamengo. Havia uma expectativa de conversa, de um acordo entre o Gabigol e o Flamengo para que ele pudesse voltar a ser relacionado, para terminar esse afastamento dele, mas permanece afastado. Além disso, temos a data do início das obras do novo estádio do Flamengo. Um diretor do Flamengo deu uma entrevista à CNN e já divulgou quando ele espera que as obras comecem, quando que o Flamengo já estipulou para início das obras e o tempo que ela deve durar. Além disso, a outra novela do Hugo Souza se encaminha para um fim no dia 30 de novembro e recebemos agora a informação do Vene Casagrande, no canal dele no YouTube, de que um diretor do Flamengo informou que o Corinthians ainda nem procurou o Flamengo para apresentar esse novo fiador. O Corinthians vem dando declarações na imprensa de que eles já estão acertando com esse novo fiador, que o Hugo já é deles, e etc e tal, que tá tudo certo, acalmando a torcida, mas o Flamengo não foi nem procurado ainda. E aí, não é simplesmente informar, olha, temos esse fiador. Existe um processo, eles precisam apresentar o fiador, o Flamengo precisa aprovar esse fiador, e aí sim, depois de tudo assinado, aí o Corinthians pode fazer o depósito dos 800 mil euros, ou, caso esse fiador, o Flamengo aceite que seja um processo parcelado, também. Mas tudo depende ainda de um processo, uma análise, e ainda, segundo o Vene Casagrande, o Flamengo ainda não foi nem procurado pelo Corinthians. Nem chegou a dizer quem é esse fiador, quais são as cláusulas desse contrato, dessa garantia bancária, porque um dos pontos do Flamengo reclama no contrato com a Brax, no caso do Mateuzinho, é a demora que o Flamengo teria em receber os valores. O Flamengo só receberia, como só vai receber, em 2025 por esse atraso, por esse calote do Corinthians na negociação com o Mateuzinho. Então, o relógio está andando e a chance do Hugo retornar para o Flamengo é cada vez maior. E aí, quando eu digo retornar para o Flamengo, não é necessariamente retornar para jogar no elenco do Flamengo. É estar livre para o Flamengo poder negociá-lo com qualquer clube, inclusive o próprio Corinthians, mas não com a necessidade de ficar naquelas bases acertadas nesse contrato de empréstimo que ele fez com o Corinthians para esse tempo que o Hugo Souza está por lá. Então, o tempo está acabando. Hoje já é dia 18. Dia 30 acaba e dia 30 ainda é um sábado. Então a gente tem aí, se a gente for pegar dias úteis, a gente tem aí 10 dias. Mais ou menos, 9 para 10 dias para o Corinthians se acertar. Ainda tem a questão do transfer ban, que o Corinthians, caso consiga comprar o Hugo Souza, não pode inscrevê-lo em campeonato nenhum, porque ainda não conseguiu se acertar com o Balbuena. E se fizer isso, comprar o Hugo Souza e ano que vem não tiver como inscrever, grandes são as chances do Hugo Souza entrar na justiça para ter o passe dele de volta, por não ter como jogar, como exercer a profissão, e a FIFA normalmente dá de volta o passe ao jogador. Então a tendência é que o Corinthians faça qualquer movimento só depois de resolver o transfer ban. Mas a notícia de hoje é que o Flamengo, no dia 18 de novembro, ainda não recebeu nenhuma informação do Corinthians sobre novo fiador, sobre nova garantia bancária. Então,
a tendência é que, como a gente vem falando há pelo menos um mês, o Hugo Souza volte ao Flamengo. Não vai ser por falta de aviso. Então, hoje esse é o status do caso do Hugo Souza, cada vez mais crítico para o Corinthians, que está precisando correr atrás do tempo, do relógio, para resolver a situação. Então vamos falar um pouquinho agora de quem, a outra novela interminável do Flamengo, mas que é a notícia que a gente precisa falar. Caso Gabigol, que estava afastado pelo Flamengo e existia a expectativa de, depois da conversa que ele teve com a diretoria, ele voltou a treinar com o grupo, ele também voltou a ter imagens relacionadas ao Flamengo nas redes sociais, coisa que tinha dado uma travada por conta dessa discussão aí que ele vinha tendo com a diretoria. Porém, ele mantém ainda o trabalho à parte do grupo principal que viaja para o jogo contra o Cuiabá. O Flamengo mantém o afastamento de Gabigol e ele não será relacionado para o Flamengo e Cuiabá, para o Cuiabá e Flamengo lá em Cuiabá, nessa quarta-feira. Informação também do Vene Casagrande, vamos dar os créditos aqui. E o próprio Vene disse que conversou com o diretor do Flamengo sobre os motivos dessa manutenção do afastamento do Gabigol. E a resposta foi muito clara. São os mesmos motivos do afastamento inicial: indisciplina e o desrespeito. Os episódios que já foram noticiados pela imprensa se mantém e o Flamengo optou por não retornar com o jogador, porque a punição ainda está mantida. Então, não deu mais detalhes, mas fato é que em nenhum momento ninguém desmentiu tudo que foi dito na imprensa e o Flamengo mantém a postura de deixar o Gabigol de fora, afastado, por conta desses atos de indisciplina que foram falados dele em relação ao Flamengo, ao elenco e ao Gabigol. Então, esse é o status de hoje de Gabigol, se mantém afastado e não joga contra o Cuiabá e, inclusive, se encaminha para um fim de contrato com o Flamengo sem jogar mais pelo clube. Então, existe uma grande chance da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro ter sido o último jogo de Gabigol pelo Flamengo. Grandes chances de ter sido isso. Por quê? Ainda mais com essa relação desgastada agora com a diretoria, acho difícil que o Flamengo vá fazer um jogo de despedida ou que vá deixá-lo jogar em alguma dessas rodadas que faltam. Tudo pode acontecer, mas se tudo se mantiver da forma que está, é bem difícil que isso aconteça. Então, essas são as notícias do Gabigol e também do Hugo Souza. E agora a gente vai falar sobre a grande notícia do dia. O Flamengo já tem data para início das obras do novo estádio. E o diretor do Flamengo, Marcos Bodin, vice-presidente de patrimônio, aliás, não é diretor, deu detalhes dessas datas para início da construção do estádio. Ele deu uma entrevista à CNN e já deu muito mais detalhes do que a gente sabia até agora. E a gente tem como passar para vocês mais alguns detalhes. Eu vou ler aqui a matéria da CNN. Vice-presidente de patrimônio, Marcos Bodin, deu detalhes importantes sobre o início da construção e a previsão de entrega, gerando grande expectativa entre os torcedores rubro-negros. Início das obras e data de inauguração. Marcos Bodin revelou que o início das obras está previsto para maio de 2026, tá aí a data, maio de 2026, com um prazo de 3 anos para conclusão. Quando começa a obra, está projetado para que a gente tenha 3 anos de obra. Então, se a gente entrega em novembro de 2029, vamos começar em maio de 2026, para sempre ter uma gordurinha. Então, esses 6 meses entre maio de 29 e novembro de 29, essa gordurinha aí depois do fim dos 3 anos previstos, em ter ainda um prazozinho aí para finalização. Antes de inaugurar o estádio, a gente tem que jogar um futebol lá, explicou o Bodin em entrevista à CNN, brincou na entrevista. Então, tem esse fator aí da construção, e aí muita gente deve estar se perguntando por que só em 2026, só maio de 26, ainda falta praticamente aí 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos para chegar até lá. O Flamengo, ele muito provavelmente vai arcar com todos os custos do estádio com o naming rights. Então,
é bem provável que o Flamengo esteja já começando a fazer essa busca, essa pesquisa sobre interessados em estamparem a marca, terem o nome associado ao estádio do Flamengo, ao naming rights. E aí normalmente são contratos grandes, não é como um contrato de patrocínio comum de 3, 4 anos, são contratos de 20, 30 anos que vão fazer o estádio ter o nome de uma empresa associada, e isso gera normalmente uma receita gigantesca para o clube. É muita grana, é muita grana. Isso é muito bom, porque isso praticamente arcaria com a construção do estádio, com todos os custos. Porém, o lado ruim disso tudo é a questão do nome do estádio. E aí vamos agora para uma outra entrevista do Rodrigo Dunche, candidato à presidência do Flamengo, em que ele foi questionado sobre a possibilidade do estádio do Flamengo se chamar Arthurzão, Arthur Antunes Coimbra, em homenagem ao Zico, e ele, de bate-pronto, já disse, não tem como. Justamente por conta do naming rights. Se a gente associa um nome de um jogador, um nome específico ao estádio, o nome pega, as pessoas vão chamar o estádio daquele nome, e aí automaticamente não vão mais falar o nome da marca, não vão associar o estádio àquele nome da marca, e isso faz com que o contrato perca valor. Então, pode até ser que depois que o naming rights esteja resolvido, o contrato assinado, o estádio construído, pegue até um nome, a torcida comece a chamar de Arthurzão, de Zicão, o que for, mas oficialmente já é definido, já é determinado que o Flamengo não colocará nome de jogador nem do Zico no novo estádio. Isso é uma notícia muito importante que acaba frustrando muita gente, mas que faz sentido. Normalmente esses contratos de naming rights, e aí se tratando de Flamengo, ele provavelmente vai para casa do bilhão. Inclusive, para que ele seja suficiente para arcar a construção do estádio, ou pelo menos uma grande parte dessa construção, são valores muito altos que o Flamengo não pode abrir mão em prol de colocar o nome, por exemplo, do Zico no estádio. É chato, mas o Flamengo com certeza vai ter muitas outras formas de homenagear o Zico, talvez com um setor do estádio chamado de Zico, com cadeiras e com muitas outras formas, com estátua, com muitas outras formas de continuar homenageando o Galinho de Quintino. Porém, o nome do estádio, segundo o Dunche, a gente pode descartar, e o torcedor rubro-negro pode descartar algo nesse sentido por conta do naming rights. Beleza? Então era isso hoje. Conto mais uma vez com vocês para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, também comentar aqui o que você acha desses assuntos aqui que a gente bateu hoje, atualização do caso Hugo Souza, Gabigol se mantendo afastado, o estádio do Flamengo agora já com uma data de construção de início das obras, também sobre essa não possibilidade do nome do Zico e nem de nenhum outro jogador, nenhuma outra homenagem no nome desse novo estádio por conta do naming rights. O que você acha sobre isso? Peço também para você se inscrever aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui, que é muito importante para a gente continuar tendo uma distribuição dos vídeos bem legal, para uma quantidade maior de gente a cada dia. Quanto mais você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho mais visualizações e o vídeo também é distribuído para mais gente. Isso tem muito a ver também com o seu like, tem a ver com compartilhamento, e eu conto com esse apoio de vocês. Nosso canal que já está batendo 3.000 inscritos em pouco mais de 3 meses de vida. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez e eu conto com vocês. Conto também com vocês me seguindo nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii, beleza? Então era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Pega a visão. Segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!
Thank you.